pelo amor de Deus. Pois é. E a nossa Nem língua, ela parece. veio dessa, né? A língua portuguesa, ela veio dessa daí, A certo? melhor é a versão funk. Ah, é, com certeza. Umanari, bunari, latimare, A versão funk é a ameno. melhor versão de todas. Povo, deixa em paz. Ó, o que a gente vai fazer hoje é dar uma olhadinha aqui no texto, né? Que agora a gente já viu bastante vídeo. É fácil da gente reconhecer agora os acontecimentos e entender cada um deles, né? Então, depois a gente vê como que o latim funciona, ver essa articulação aí, né, na tradução da língua portuguesa, descobrir que o espanhol e o português são derivados do latim e observar essa bagunça toda que aconteceu aí na separação de Roma para a consolidação do Império Bizantino, agora fica mais fácil para a gente considerar, né, que as ideias. Então, o que, que você vai fazer? Você vai abrir aí na página 26, né, que é onde nós terminamos, e a gente vai fazer aqui, né, um compilado, né, vamos fazer um apanhado geral aqui do que a gente está vendo, né? A gente já viu aí, né, o resumo através dos vídeos do que aconteceu na aula passada, né? Vimos a questão de política, de poder, a dissolução aí, a divisão, né, que a gente pode dizer assim, do cristianismo. E se vocês pararem para perceber, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Roma, né? A questão da religião cristã ter sido colocada em Roma, ela acabou gerando ali uma certa dissensão, né? E acabou gerando também ali algumas fragmentações dentro do império. E fora do império aconteceu de novo a mesma coisa, a ponto da religião cristã se tornar em dois pedaços, né? Era a religião cristã romana, vamos dizer assim, né? Onde a gente tinha os católicos romanos, e era a religião cristã ortodoxa, né? Então a gente tinha aí essas divisões, certo? Até hoje tem isso, até hoje tem isso. Recentemente, o que eu vi na internet recentemente? Eu vi uma matéria de um padre, que ele era um padre da Igreja Católica Brasileira, né? Cala a boca, Pedro. Ai, desculpa, nós estamos. Obrigado, viu? Aí ele era um padre da Igreja Católica Brasileira, né? E o padre da Igreja Católica Brasileira queria celebrar a missa, né? De acordo com as organizações da Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana protestou contra, dizendo que não podia acontecer isso, e gerou um problema muito grande. Ele entrou com processo na justiça, dizendo que estava se sentindo injustiçado. Mas porque a Igreja Católica Brasileira não é a mesma Igreja Católica Romana, né? Então, se você for na Igreja Católica, muitas vezes está lá, nós somos católicos romanos, ok, né? É uma origem, mas tem a Igreja Católica Brasileira agora também, que ela é um pouco diferenciada, né? Mas deixando isso daí, né, para depois, a gente está falando hoje sobre cultura e sociedade, né? Cultura e sociedade das famílias bizantinas, né? Então, como a gente viu aqui, era uma população muito diversificada. Vocês viram que a quantidade de povos dessa região aqui era muito grande. A gente tinha grego, germanos, turco, russo, egípcio, latino. Quanto maior o seu território, mais cultura você vai abrigar. Com certeza, principalmente porque a gente sabe que Constantinopla era uma região que, como vocês viram ali no exemplo do vídeo, não era como se fosse um funil mesmo. Todo mundo era obrigado a passar por ali se quisesse ir para o oeste, por exemplo. Então ali passou a ser uma zona de contato obrigatório com as pessoas. Então várias culturas, várias línguas, várias identidades e assim por diante. Como é que eram as moradias então aqui das famílias bizantinas, né? Ó, a gente está vendo aqui algumas imagens. Esse texto aqui fala que o centro da cidade, né, Bizâncio, né, que virou aí o Império Bizantino, era bem movimentado, né, muitas pessoas, né, e como Constantinopla exigia, acaba que pedindo, né, a existência, né, dessas construções bem grandes, então tinham várias famílias que moravam ali na região central da cidade e eram as melhores casas, né, a região central da cidade eram as melhores casas. E nas regiões mais afastadas do centro, que a gente chama de periferia, estavam as casas mais pobres, né? Então, as casas das famílias
mais ricas, né, da elite, tinha terraço, né, tinha varanda, né, tinha pátio interno, né? Então essas casas Tia, geralmente... eu tenho uma dúvida. Pode Posso perguntar. perguntar? Pode. Como o Império Bizantino era meio que derivado, eu sei que eu não estou usando o termo certo, mas eu vou usar, que seria tipo derivado do Império Romano. Ele usava as mesmas classes sociais, tipo patrícios, clientes e tal. Muito provavelmente, sabe por quê? Porque eles ainda seguiam aquelas linhas de raciocínio de Roma, né? Como você pode ver aqui nesse pouquinho de texto que a gente já leu, a gente já consegue ver que tinha se dado honra, né, para as famílias mais ricas, onde elas ficavam concentradas na região central da cidade. E os pobres, menos importantes, ficavam na parte mais periférica da cidade, ou seja, nas bordas, né? Ou seja, a locomoção era muito grande, né, para você ir até o centro, onde você tinha ali o comércio. Você ia ter com certeza ali as melhores lojas, os melhores serviços, as melhores prestações de serviço no centro da cidade, né? Então, os ricos, eles faziam o quê? Eles tinham construções maiores. Você conseguia perceber a diversidade da sociedade através daquilo que eles ostentavam. E Roma já era assim, né? Roma já era um cartel de ostentação muito grande, né? Então, pelo tamanho da propriedade, pelo tamanho da casa, você já sabia se uma pessoa que morava ali, ela era rica ou se ela não era, né? Então, Tia, oi, pode falar. então com certeza essas casas que tinham terraços e que eram considerados lá, quem morava lá, as pessoas mais ricas, com certeza muitas pessoas que moravam lá eram patrícios. Sim, eles eram considerados nobres da cidade. Exatamente. Talvez não tivessem o mesmo nome que tinham em Roma, mas com certeza era da mesma forma, né? E como essas casas elas eram muito grandes, então aqui você também vê o conceito de patriarcalidade. A mesma coisa que você via lá em Roma, né? Eram os homens que eram os responsáveis por tomar conta da sua família aqui também, né? Então, por exemplo, os bizantinos, eles recebiam nas suas casas aí pessoas até mesmo que não eram da família, né? Tudo bem, eles recebiam pessoas que não eram da família, mas que eram próximas da família por uma certa afinidade ou alianças, né? Então, na sociedade de Bizâncio, o casamento era uma forma de aliança entre famílias, igualzinho em Roma, tá vendo? Ah, eu vou casar minha filha com você pra gente se tornar uma família só, né? Então não era possível assim que um homem se casasse com a irmã da sua mulher, por exemplo, né? Se ele fosse viúvo, né? Ou que uma mulher se casasse com o irmão do seu marido se ela fosse viúva, né? Isso não era possível, mas geralmente eles faziam alianças entre as famílias. Então tá aqui, ó, as mulheres que eram da sociedade, né? Elas recebiam educação de professores, educação particular, né? Professor particular. E as de família mais humilde trabalhavam na plantação ou nas oficinas dos maridos. Então você vê que tinha uma diferença também, né? A igreja, a igreja, a gente tem que falar disso hoje, porque ela é, sem dúvida nenhuma, hoje a personagem principal do nosso estudo, né? A igreja bizantina, gente, ela era comandada por quem? Ó, o patriarca aqui, ó. O patriarca era quem? Era o Papa, não é isso? Por isso foi chamado de É aquela Papa. coisa, né? Nas épocas antigas, ou você era totalmente a favor da igreja, ou você odiava ela com todas as forças. Exatamente. Hoje em dia, do mesmo jeito. Não mudou muita coisa, né? Então, o que acontece aqui? Os habitantes viviam no campo, né? E outros viviam na cidade. A única coisa que eles tinham em comum, né, era a religião. Então, a gente tinha aqui uma divisão entre os mais pobres e os mais ricos. A única coisa que dava certo entre eles, que eles se comunicavam bem, era a religião, né? Então, a igreja tinha um papa, que a gente vai dizer que ele é o patriarca da religião. Quem escolhia ele? O imperador, né? O imperador que estava governando no começo. E esse patriarca, ele cuidava da administração aí dos estudos da igreja, da leitura da Bíblia, da adoração das imagens dos santos, né? Mas na igreja católica, em especial, existe uma adoração muito forte sobre a Virgem Maria, que é considerada aí a mãe de Jesus, né? Eu vou abrir aqui um parêntese sobre a Virgem Maria, né? Maria era uma moça de aproximadamente 13 anos de idade, quando ela foi visitada pelo Espírito Santo para gerar Jesus. Isso era comum na época, tá? Uma mulher de 13 anos de idade já
era possível casar e ter filhos. Tanto é que ela estava noiva de José. A minha bisavó se casou com 14. A minha avó também casou com 14, né? Tanto é que era comum, era muito comum. A menina, ela menstrua por volta dos seus 11, 12, 13 anos. Se a menina já tivesse menstruado, ela já estava apta para se casar. Então as meninas se casavam muito jovens e os homens se casavam geralmente mais maduros. Então a história conta que José já deveria ser um homem mais maduro, de aproximadamente ali uns 40 anos de idade, tá? Enquanto que Maria era uma jovem de 13 anos. Isso é o que a gente estuda. Claro que Maria Se era fosse virgem. hoje em dia, a polícia rodava solta aqui pelos casos de pedofilia. Porque se agora, fosse hoje em agora é dia. lei, né? Agora é lei no Brasil, a pedofilia. Mas na cultura da época não era. Mesmo porque o casamento não acontecia como é hoje, a força. Né? Hoje a gente vê que algumas mulheres, elas... Não é bem casamento, né? Elas se entregam, né, a uma paixão, ou às vezes elas são forçadas. Aqui não, aqui tinha que ter o consentimento dos pais, né? Então, Maria, ela foi dada em casamento a José, tá? Ela não foi estuprada, não aconteceu nada disso. Simplesmente José viu nela uma boa moça e quis casar com ela, então eles estavam noivos. E Maria era sim virgem, certo? Ou seja, o que é virgem? Uma mulher que nunca tinha namorado, né? Aí como é que você vai ficar grávida se você não é casado, né? Então, é isso que trouxe esse problema, esse dilema para José na época. Porque quando Maria chegou para José para contar a situação, ela disse, olha, eu vi um anjo, né, o anjo Gabriel, né, no caso apareceu a ela, e disse que ela tinha sido escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo. É claro que José não entendeu a situação e terminou o noivado com ela, né? Mas aí, qual que era o problema de Maria nessa época? Uma mulher que tinha sido dada em casamento a um homem e ela estava noiva, já era considerada adúltera se acontecesse algum tipo, né, de situação antes do casamento. Maria apareceu grávida antes do casamento. Ela seria apedrejada de acordo com a lei da época, porque seria considerado adultério. Ah, mas nem casados eles não eram, mas era assim que era na época. Mesmo antes de se casar, existia toda uma questão de fidelidade. Aí, quando Maria se viu nessa situação, ela falou com Deus, Senhor, tá aí, o Senhor falou que eu vou gerar... Tia, eu tenho uma dúvida. Uhum. Pode falar. Diga, Paula, não tô ouvindo nada, não. Já que a gente sabe que a gente já está estudando isso, desde a Grécia Antiga a gente já sabe que na sociedade antiga as mulheres sofriam muito preconceito e eram só tratadas como os objetos, né? Aí, como a senhora disse, mesmo se eles não tivessem casado, se ela traísse, ela era apedrejada. E José, se por acaso... Não se José, se qualquer homem traísse a mulher antes dele se casasse, ele ia receber a mesma punição? Sim, a mesma punição. A punição era para ambos, né? Só que no caso, por exemplo, do homem, o homem não tem como você configurar flagrante, porque o homem não engravida, né? Como é que você vai provar que o homem pegou e traiu alguém? Não tem como dizer. Mas uma mulher vai aparecer grávida. Aí como é que você vai dizer que ela não traiu se ela ainda não é casada? Ou ela foi desonrada por alguém à força e ela deveria ter gritado, né, para justificar que foi um abuso, ou foi o próprio José que fez isso. Se o José chegasse dizendo assim, o filho não é meu não, eu não tive nada com ela não, então ela era apedrejada, ela estava grávida de outro homem, entendeu? Para o homem era mais fácil se safar do que para a mulher, você entende? E agora que eu percebi, toda história tem os lados lá de José e Maria. E o que acontecia com o homem? Com o homem que ajudou ela a trair José, que fez ela engravidar? Aí teria que ser provado que tinha sido ele. Porque, por exemplo, chegava no cara, ó, ela tá dizendo que o filho é seu. Que prove? Eu não tenho nada a ver com isso. Imagina que ia fazer um negócio desse. Aí ela morria sozinha. Entendeu? Geralmente era assim que acontecia. As mulheres morriam só. Mas se o homem fosse pego no ato, né? Se ele fosse surpreendido no ato do adultério, ele também morreria apedrejado. Certo? Mas aqui no caso de Maria, o que aconteceu? Ela disse, poxa, o senhor falou que eu vou gerar aí o Salvador do mundo, né? Então me livra dessa aí, né? E agora, o que eu faço? Né? Aí Deus mandou o mesmo anjo Gabriel falar com José.
E aí o Senhor explicou para ele o que tinha acontecido e ele reatou o noivado com Maria e assumiu a paternidade de Jesus. Mas não significa dizer que Maria ficou virgem até o resto dos seus dias, né? Depois que ela teve Jesus, ela teve mais outros filhos. A Bíblia diz que Jesus teve 4 filhos. Maria teve 4 filhos homens, né? Então Jesus teve 4 irmãos homens. E deve ter tido algumas irmãs mulheres, mas a Bíblia não diz quantas mulheres eram, porque as mulheres naquela época não eram contadas. Mas a Bíblia diz que Jesus teve um irmão chamado Tiago, um irmão chamado Simão, um irmão chamado José e um outro chamado... Eu esqueci agora. É Tiago, Simão, José... Judas. Judas, muito bem, obrigado. Não é o Judas Iscariotes, viu? Não é o Judas Iscariote, mas é o Judas que escreveu a epístola, né? Tiago, o livro de Tiago e o livro de Judas na Bíblia, né, são os irmãos de Jesus, que no começo não aceitavam ele como Senhor e Salvador e depois aceitaram, né? Ele também tem uma irmã que não aceita a Jesus. Como é que é? Não entendi. E tem uma irmã também que não aceita, mas tem a outra que fica seguindo também Jesus. Então, essa parte das irmãs a gente não sabe de nada porque a Bíblia não fala. Como as mulheres não eram contadas naquela época, então a Bíblia só fala que Jesus tinha irmãs. Irmãs é mais de 2. Agora a gente não sabe quantas ao certo. Então, pelo menos 2 ele tinha. Então a gente pode dizer que por baixo, Maria teve 7 filhos ao todo. Por baixo. Pode ter tido mais, porque a Bíblia não fala quantas meninas eram. Mas 5 meninos, com certeza, e 2 meninas, com certeza, porque a Bíblia fala de meninas no plural, tá? Então, dizer que a mulher, a Dona Maria aí, né, a mãe de Jesus, ela era virgem, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, não. Ela teve um relacionamento normal com José, casada normalmente com José, como qualquer mulher comum. Tá? Isso não desmerece o trabalho que ela teve diante da palavra de Deus. Claro que não, né? Mas também não garante a ela uma confederação aí de um título de Santa Imaculada, né? Porque a gente sabe que Maria era humana e Maria também muito provavelmente deve ter tido seus pecados, que também devem ter sido perdoados como os meus e como os seus. A gente não está aqui diminuindo o trabalho dela, ela foi extremamente importante, né? Muito importante para uma sociedade, para uma época e para a nossa vida hoje. O trabalho dela, o sacrifício que ela fez para aceitar o chamado de Deus e para cuidar do próprio filho, faz da gente hoje também ter esse mesmo amor, essa mesma entrega. Mas eu não posso, no meu conhecimento, assim, como pessoa normal, eu não estou nem dizendo assim como cristã, mas no meu conhecimento como pessoa normal, eu não posso dar a ela toda a glória, porque não foi ela quem morreu por mim na cruz. Né? Quem acabou morrendo por mim na cruz foi o Senhor Jesus. Claro que ela tem os méritos, claro. Ou se ela tem os méritos. E que grandiosos méritos, que eu nunca vou chegar nem a lasquinha da ferrugem da unha dela. Né? Porque se não fosse ela, não tinha tido Jesus, né? Verdade. Mas nem por isso ela precisa ser adorada, portanto. Né? Porque José também fez um trabalho muito importante, José nem é significado. Né? José nem tem um tipo de significativo aí na história, né? Porque se José não tivesse aceito Maria como ela estava, ela teria morrido apedrejada, né? Então o fato dele ter aceitado ela faz dele também ali um papel extremamente importante no cuidado e na manutenção da família, né? Então são coisas que a gente também precisa observar. Ah, mas também tem os devotos de São José. Tem, verdade. E nem por isso também digo que José também mereceria adoração, porque José ele fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho, um importantíssimo trabalho. Mas aquele que fez o penoso trabalho de morrer na cruz por nós foi Jesus. É ele que merece toda a glória, né? Então, indo adiante aqui na questão da religião, vocês podem perceber que existem muitas discussões, porque haviam muitas interpretações dos evangelhos, inclusive uma dessas que eu acabei de falar para vocês, pela questão da idolatria a Maria, da idolatria a José, da idolatria aos irmãos de Jesus também, né? Então a gente tinha essas duas correntes, né? Uma era chamada de iconoclastia e outra era chamada de monofisismo, né? Vocês estão vendo que nomes difíceis, né?
Quem eram os iconoclastas? Eram aqueles que desejavam proibir o culto às imagens, né? Então eles não aceitavam aí nem as imagens de Cristo. Eles não aceitavam a imagem de Jesus, não aceitavam a imagem de Maria, não aceitavam a imagem de nenhum Deus, certo? De nenhum... Ah, vamos fazer aqui a imagem de José. Não, tá errado. Vamos fazer a imagem de Maria. Os iconoclastas não aceitavam nenhum tipo de imagem. Já os monofisistas, eles negavam a Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existiam. Para eles, só Jesus Cristo era Deus, né? Não tinha esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vê que são duas, vamos dizer assim, duas interpretações bíblicas bem diferentes uma da outra, né? Então, como tinham esses conflitos, né, em relação à interpretação do Evangelho, o cristianismo teve aí um cisma, né? O que a gente chama cisma? O que é cisma? Cisma com C. Essa palavra aqui, ó. Toda vez que você lê a palavra cisma, é quebra, é ruptura, é corte, é separação, tá bom? Então aconteceu aqui em 1054 o cisma do Oriente. Então é uma quebra, uma divisão da Igreja Católica, que a gente viu lá nos videozinhos, né? A Igreja Católica Romana foi para um lado e a Igreja Católica Ortodoxa grega foi para o outro. Diga. Nessa época aí, já existia a Bíblia? Já existia a Bíblia. Existia sim. E ela era interpretada, né? Mas ela era basicamente lida em latim, certo? Então, aqui nessa época, por causa dessa ruptura, por causa dessa quebra, começa-se a traduzir a Bíblia para o idioma grego, tá? Antigamente ela era só em latim, só existia a Bíblia em latim. Aqui, a partir do ano 1054, ela começa a ser escrita em grego, tá? Então, os bizantinos, eles eram muito ritualistas, eles eram muito religiosos, né? Quando um filho nascia, por exemplo, eles faziam tipo assim, como se fosse uma procissão, sabe? A criança tinha que ser lavada 3 vezes na pia de batismo, né? Ela recebia um nome que era apresentado aí por algumas pessoas ao Conselho dos Patriarcas, né? Os casamentos também eram realizados na presença do patriarca da família. Os funerais, né, os velórios, tinham 2 partes. Na primeira parte, os familiares choravam, né, ao lado do corpo da pessoa que tinha morrido. E na segunda parte, eles conduziam aí o corpo até o cemitério. Até hoje a gente faz isso, né? O nosso funeral é muito parecido. O funeral brasileiro é muito parecido com esse. A gente fica velando o corpo durante a noite, né? E durante o dia, na manhã seguinte, a gente faz o cortejo fúnebre até o cemitério para enterrar o corpo, né, da pessoa que faleceu. Então você vê que tem muita coisa que até hoje é muito parecido conosco, né? O batismo de crianças também ficou uma coisa bem dividida entre os interpretadores aí da Bíblia nessa época. Alguns diziam e afirmavam que a criança ela tinha que ser batizada, né, na pia batismal, ainda recém-nascida. Outras pessoas diziam que o batismo, que é para remissão de pecados, não deveria ser feito dessa maneira, porque uma criança não sabe o que é correto e o que é errado, e, portanto, ela não tem pecado, né? Então, a gente fica observando que nessa época aqui, as 2 vertentes são muito também similares. Então, a fim de cumprir todas essas tarefas, se dividiu a igreja em 2 situações totalmente opostas entre si. O que depois gerou-se muitas guerras. Você imaginaria que uma separação religiosa iria virar numa guerra mais na frente? É cruel, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas acabou acontecendo. E aqui a gente começa a ver também a instalação de alguns, vamos colocar assim, uns prédios, né, umas construções que eles chamavam de mosteiro, né? O que é um mosteiro? Mosteiro é o local onde o monge ele vai estudar, né, a Bíblia para se formar, talvez, para se tornar um padre. O monge era um homem, tinha que ser um homem, né, do sexo masculino, né? Não estou falando assim homem ser humano, tá? Homem do sexo masculino, que ele se separava, né, para dedicar a sua vida à religião. Né? Então, o monge é um cara que ele quer estudar a Bíblia, que ele quer conhecer Deus,
né? Então ele vai se separar da família, ele vai morar nesse mosteiro, ele vai renunciar ali bens materiais, casa, nome de família, classe social, e ele vai viver ali, né, recluso, né, dentro desse prédio, né, dentro dessa construção, estudando a Bíblia, aprendendo latim, né? Então, a partir do século X, né, a igreja autorizou a construção dos mosteiros para mulheres também, né? Porque até então as mulheres não poderiam servir, né, na igreja. Então, os mosteiros tinham os frades, tinham os monges, né? Era um mosteiro só para homens. E outro mosteiro só para mulheres, onde tinha aí as freiras, certo? Ou então a gente chama de monjas, né? Que também não deixa de ser a mesma situação. A gente volta aqui já já. Falando da arte, né? A arte ela também vai representar muita essa religiosidade que essa situação aqui do Império Bizantino tinha. Então, eram muitas igrejas, muitos palácios públicos, né? Muitos prédios públicos, muitos mausoléus, né? Que tinham uma espécie de arte que era chamada de mosaico, né? O que eram os mosaicos? Mosaicos eram quando eles utilizavam aí esses, vamos dizer assim, esses pedaços, né, de vidro, pedaços de pedra, pedaços de algum material colorido, e eles iam colando, né, um do ladinho do outro para formar grandes desenhos, grandes murais, né, nesses órgãos públicos, né? Então isso que é um mosaico. Mosaico, ele é uma pintura, uma imagem, uma representação gráfica, onde eu vou utilizar aí algum tipo de material que é colorido para construir uma imagem que faça sentido, né? E geralmente os elementos básicos da arquitetura bizantina é que o plano deveria ser centralizado, ou seja, com influência das basílicas gregas, né? Então a cúpula, né, da igreja tinha que ser arredondada, né? Aquele formato arredondado, central, né? Muitas pedras preciosas eram colocadas aí na ornamentação das paredes, nas pinturas, né? Então, sempre quando as pessoas elas eram representadas, elas também tinham, né, essa característica de riqueza, né? Então, você vai ver aqui, ó, braceletes, você vai ver brincos, colares muito imponentes, né? Então, isso tudo é para representar aí a questão da riqueza da época, e a gente consegue observar também que os ícones, né, que eram esses quadros que eram colocados, né, tinham pinturas que eram utilizadas para ilustrar, né, não somente a sociedade rica da época, mas também eles utilizavam para ilustrar os livros, né? Foi uma maneira artística de começar a utilizar a imagem na escrita de um livro. Então começamos aqui, né? Eles utilizavam tijolos e uma argamassa que é muito parecido com o nosso cimento de hoje, né, para construir as construções, né, das igrejas e das administrações públicas. Inclusive a igreja de Santa Sofia, ela foi construída dessa maneira, bem imponente, com vários mosaicos, né? Então aqui nesse quadro que você está vendo aqui, ó, essa daqui é o quadro chamado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, certo? Então a religião e a política, elas eram temas retratados na arte bizantina, mas muito mais a religião, né? Muito mais a religião. E a gente chama isso de ícone, né? Então os ícones eles eram considerados mágicos, né, pelos bizantinos. Eles acreditavam aí que tocando nesses quadros, ou fazendo algum tipo de sacrifício, ou fazendo algum tipo de ritual, ou fazendo algum tipo de culto em agradecimento, eles poderiam alcançar alguma graça, né? Até hoje a gente pensa assim também, né? Até hoje a Igreja Católica também pensa dessa maneira, né? E indo mais adiante, a gente tem aqui um documento, né, que vai falar a respeito aí da revolta nica, né? O que é isso? O que é a revolta nica? O abençoado do Justiniano, que a gente conheceu, ele era muito mais bitolado, né? Ele era muito mais crente, ele era muito mais convertido ao catolicismo do que o próprio Constantino, né? E durante o período do imperador Justiniano, enquanto ele governava, e ele governava ali Constantinopla, né? Isso depois de Constantino,
houve uma manifestação do povo, né? E a gente chama essa revolta de revolta nica. E essa foi uma forma encontrada pela população de mostrar o quanto que eles estavam insatisfeitos aí com Justiniano, né? Então, o que o imperador ele fez? Ele pensou em fugir de Constantinopla, mas ele mudou de opinião depois que a esposa dele, chamada Teodora, né, que tinha aí uma grande influência sobre o governo, né, ela acabou ali mostrando para o marido dela que ele tinha que ficar firme, ele tinha que resistir até o fim. Aí veio o general chamado Belisário, conseguiu controlar essa revolta aí, que tinha mais ou menos 30 mil pessoas, né, e elas morreram. Eita, morreram todinho. E aí a Teodora, que é a esposa aí do Justiniano, ela teve uma participação mais efetiva no governo ao lado do marido. Você vê que a Teodora aí não era fraca não, hein, mano? Numa situação como essa, isso aqui era uma vergonha, um imperador fugir. O imperador, ele era o paternal, ele era o patriarca, ele tinha que ficar firme até o fim. E foi uma mulher que fez ele segurar a onda, né? E não sair correndo aí pelas tabelas. Nosso último conteúdo é esse aqui, antes da gente fazer as atividades. Cara, que lindo, fala sério, hein? Lindo, lindo, lindo. Né? A gente pode ver aqui, né? Muito lindo, gente. Muito lindo. Olha aqui os mosaicos que tem dentro dessa basílica. Ó, aqui é uma basílica, né? A Basílica de Olha São que Vital. coisa bonita. Bonita. É a Basílica de São Vital em Ravenna. Olha como ela é por dentro, gente. Isso aqui é muito lindo, né? Então, as características aí da cultura bizantina, como vocês podem ver, até hoje você encontra. Na Itália mesmo você vê essa construção magnífica que você está vendo aí, né? Muito bonita, fofa de linda, né? E dentro da igreja você está vendo aí, né? A produção aí dos mosaicos, né? Isso aí foi feito aí por volta aí do ano 526, até o ano de 547 mais ou menos, né? E os temas são religiosos, como vocês podem ver, né? Quando você vê aqui uma figurinha retratada aí com essa rodinha na cabeça, o tema é religioso, né? Você vai ver muitas figuras de Maria, de José, de Pedro, né? Retratado assim. Pode perguntar. Alô? Pode perguntar. Pra que era que você vê aquelas colunas que fica no meio assim? É tipo dividir no meio, velho. Essa coluna aqui? Não, da foto aqui, a da outra imagem do lado. Aqui em cima, né? É uma coluna de sustentação. Isso mesmo. Como a gente está vendo que aqui é arredondado, né? Não é reto, é arredondado. Então, para dar o ar de arredondamento, foi colocado aqui duas colunas, né? Para que a arquitetura ficasse sustentada. Isso aqui é só a coluna de sustentação. Já teria desmoronado. É, exatamente, para não desmoronar. Muito bem. E aqui o nosso último textinho de hoje, né? A conquista do Império Romano do Oriente. Eita! Oi, né? textinho! Vocês viram falar aqui sobre as cruzadas, não foi? Vocês ouviram aqui os dois vídeos falando sobre as cruzadas, não foi? O que foram as cruzadas? Foram algumas ideias de conquista da cidade de Jerusalém, lá em Israel. A cidade de Jerusalém, tanto para a Igreja Católica Romana como para a Igreja Ortodoxa Grega, elas tinham um ideal em comum, era uma cidade santa. Jerusalém é a cidade santa, considerada, né, por conta da questão aí da morte de Jesus, onde Jesus foi sepultado, né? Então, eles começaram a querer ir conquistar aquela região, né? E dominar aquela região que estava sob o domínio dos muçulmanos, tá? Eram os muçulmanos que dominavam aquela região ali. Então, quem é que dominava aquela região ali, daquele tempo? Eram vários povos árabes, certo? Então, eles quiseram fazer aí uma intervenção de ir contra eles para resgatar a Cidade Santa. Muita gente morreu com isso, porque eles estavam dizendo que eles estavam lutando, guerreando, né, por conta que Deus havia mandado, era em nome de Deus, certo? Era isso que eles diziam, em nome de Deus. Só que Deus não mandou ninguém matar um monte de gente, tá? Não acredito nisso de jeito nenhum. Tia, eu tenho uma dúvida. Pergunte.
Assim como Constantinopla antes era Bizâncio, depois de um evento muito importante, mudou de nome. Jerusalém, antes da morte de Jesus morreu lá, tinha outro nome? Ou ele foi sempre Jerusalém e depois que Jesus morreu lá, o nome foi para Jerusalém? Não. Na época de Jesus já chamava Jerusalém, né? Mas antes, bem antes, mas muito antes, na época do rei Davi ainda, ela se chamava Jebus, né? Que era a cidade dos Jebuseus. Depois é que ela se transformou em Jerusalém, né? Mas era Jebus Eu antes. prefiro Jerusalém, é o nome mais Muito, bonitinho. que conversa muito lindo, né? Então, a partir do século VIII, o que aconteceu aqui com o Império Bizantino? Ele foi saqueado e invadido por vários povos, né? Os turcos, os venezianos, os árabes, né? Então, as fronteiras no século XIV, né? Ultrapassavam os limites de Constantinopla. Então, o que aconteceu? Os turcos otomanos, né? Viram que essa situação se agravou, que os bizantinos não tinham mais como se defender, não receberiam mais ajuda do lado ocidental, né? Do Império Bizantino, né? Do Ocidente. Tia, Oi, diga. vai ter atividade de Vai sim, já tô terminando, viu? Já tô terminando, a gente já vai ter atividade. Pensa por perguntar mesmo. Tá bom. Sem problema, já vamos já, viu? E aí, como a Constantinopla viu que não ia receber ajuda mais, esse ano aqui vocês têm que guardar, tá bom? É um ano importante. O ano de 1453, ele vai marcar, através da tomada de Constantinopla, o início de uma nova era, que era essa, a era medieval, certo? A partir de 1453, Constantinopla é atacada, invadida, e os soldados apontam canhões para a cidade, né? Esses canhões, eles eram imensos, como vocês viram lá, né? No videozinho que a gente assistiu, e eles acabam invadindo Constantinopla e tomando de vez a cidade. Essa guerra, a gente vai ver melhor, essa guerra aí das cruzadas, a gente vai ver melhor nas próximas aulas, porque a gente vai estudar a questão do povo árabe, né? O nosso próximo conteúdo é esse aqui, ó. São os árabes, tá? Na próxima aula a gente vai ver os árabes. Olha que imagem bonita, né? Então, na próxima aula vocês vão saber o que aconteceu aí com os árabes. Certo, Queria andar gente? de camelo. Ah, eu também. Queria muito. Deve ser top, né? Ah, deve ser Nas top areias. demais. Nas areias quentes do deserto, né? Eu tenho só uma coisa. Deve ser parecido com andar de cavalo. É. Só que um cavalo mais assim, marcha larga, né? Vamos fazer atividade? Quem tá comigo? Só temos 3, tá bom? Só 3. Lá vamos nós, né? Tô dentro. Mas é bem pouquinho. Opa, volta. 28 é a primeira.